Alô, tudo bem, pessoal? Mais um vídeo aqui falando sobre o explante de silicone, tá? Hoje eu quero contar um pouco dos sintomas que eu tive com silicone ou que eu estou tendo ainda com silicone. Eu acredito muito que o silicone pode fazer mal, sim, para as pessoas e para as mulheres. Eu não vou dizer que para todas ou não, daqui a pouco eu dou a minha opinião real sobre isso. Porém, eu não vou querer entrar aqui numa discussão se os sintomas que eu tive foi por causa do silicone ou não. O que eu vou falar aqui são sintomas que eu tive depois que eu coloquei o silicone e que podem estar relacionados. Eu só vou descobrir isso depois que eu tirar. E se eu ver se meu corpo voltou e se ele criou, conseguiu se recuperar depois que eu retirar. Talvez esses sintomas eles realmente fossem, sei lá, iam acontecer de qualquer forma. Ou talvez eles podem ter sido até o que eu acredito. Você até tem uma tendência para ter, só que daí o silicone piorou isso, tá? Então, assim, eu quero começar falando sobre isso, porque eu não quero entrar aqui numa discussão de, tipo assim, isso não tem nada a ver com silicone, que é muito comum, muita gente fala, muito médico fala. Existe ainda uma discussão, inclusive, na parte da medicina, de estudos que não são muito conclusivos sobre o mal do silicone. Né? Só que a gente tem que pensar que a indústria do silicone é gigantesca, muitas vezes eles que patrocinam todos os encontros da medicina estética e etc. E então se torna um pouco complicado porque existe um pouco de guerra de interesses. E sempre que existe guerra de interesses, a gente acaba, caindo ali numa ética um pouco complicada. Eu coloquei meu silicone, eu vou tentar posicionar para vocês entenderem uma coisa que eu tenho certeza que teve a ver com silicone. Depois de muito pensar, tá? Porque quando me falavam dos problemas, eu sempre falava assim, nossa, que sorte a minha, eu não tive problema nenhum, nada, zero. E aí depois eu fui lembrando, não, mas calma aí, isso aconteceu logo que eu coloquei o silicone, nossa, isso aconteceu depois. E aí eu vendo sintomas de outras mulheres, que nem sempre são tão óbvios ou tão grandes, você fala assim, nossa, isso também aconteceu comigo, tá? Então, eu quero dividir isso com vocês por conta disso. Quando eu coloquei o silicone, eu contei isso em outros vídeos, tá? Entre dois momentos que eu morei nos Estados Unidos. No primeiro eu era au pair. Au pair é uma babá que mora numa casa de família, estuda e etc. E normalmente quem dá pra você a comida lá é a família. Nos Estados Unidos as comidas não são lá muito saudáveis em grande parte das casas. Então eu comia muita comida congelada. E eu vivia, sinceramente, era uma época que eu não comia muito legume, verdura. Eu vivia de sorvete, de waffle, de French toasts, de cinnamon rolls e várias outras coisas. Eu vivia comendo porcaria e comia muita. Quando eu voltei desse primeiro intercâmbio, eu não tinha engordado 1 grama. Ninguém acreditava. Todo mundo olhava pra mim e falava, você foi a primeira pessoa que foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos e voltou do mesmo jeito que foi. Eu realmente voltei com o mesmo peso. Eu tinha uns 50, 51 quilos, voltei exatamente assim. Tá? Comendo sorvete, eles compravam os potes de sorvete assim, e eu era viciada em sorvete, eu comia aquilo no almoço, na janta, qualquer hora, enfim. Num segundo momento, num outro intercâmbio que eu fiz, era um pouco diferente. Eu morava meio que numa república com outras pessoas da minha idade, a gente trabalhava em hotel, e o que a gente recebia era tipo uma coisa meio $300, assim, era só pra gente comer. Só que óbvio, né, eu era jovem, eu não queria só comer, eu queria sair, eu queria ir nos parques, eu morava em Orlando, eu queria ir pra baladinha com meus amigos, eu queria fazer outras coisas. E eu tinha outros gastos. Então, eu realmente economizava pra comer. Eu já não comprava tanta besteira. Foi até quando eu comecei a comer um pouco mais de salada, legumes, tudo, porque eu comprava um pouquinho de carne, um pouquinho de outras coisas. E eu realmente comia muito menos. Nesse período, entre um intercâmbio e outro, foi quando eu coloquei o silicone. Eu era au pair, fui pro Brasil para resolver meu visto, pus o silicone, voltei para fazer esse intercâmbio que eu tô falando agora lá em Orlando. E eu engordei muito rápido, engordei assim uns 7, 8 quilos, tá? E eu tinha academia no condomínio, eu tentava ir pra academia, eu tentava fazer uns exercícios e não consegui perder, nunca diminuir mais esse peso depois disso. Quer dizer, diminuí um pouco quando eu voltei, eu achava que era por causa dos Estados Unidos nesse caso, eu falei, depois de estar aqui mais de 1 ano, finalmente a comida começou a me inchar. Eu nunca tinha pensado que era por causa do silicone, hoje em dia eu tenho certeza que o silicone fez isso, tá? É normal que o seu corpo queira reagir a algo estranho. Eu já contei no outro vídeo que ele forma uma cápsula, ele forma uma membrana em volta do nosso silicone. Então, é natural que muitas vezes, quando a gente coloca o silicone, a gente começa a ter umas reações que eu não vou nem dizer que é a química do silicone que faz mal, eu nem vou entrar nesse papel aí. Mas é o seu corpo tentando reagir a algo que ele queria que saísse dele, porque na cabeça do seu corpo
É um corpo estranho, tá? É algo que não devia estar lá, ou até uma doença. Então ele tenta ali se defender daquilo, tá? E isso pode gerar alguns problemas. Então, isso é uma coisa que eu lembro. Eu engordei e eu voltei, e foi a primeira vez que eu fui no médico justamente pra ver isso, assim, pra acompanhar, tal, né? Eu tinha passado um tempo fora, mas também pra tentar fazer uma dieta. E foi a primeira vez que eu descobri que eu tinha algum problema na tireoide. Foi a primeira vez que a minha tireoide começou a ficar meio desregulada, tá? A minha tireoide é muito doidona, eu viro e mexo, assim, eu já tive hipotireoidismo na gravidez, etc. Cheguei a tomar 100 da medida ali do remédio, que eu não lembro nem mais o que é o 100 significa. Mas depois eu consegui meio que melhorar, ir baixando, fui fazendo os tratamentos naturais. Hoje em dia ela ainda é desregulada, mas ela não chega a ser um hipotireoidismo, tá? Então eu tive essa dificuldade desde que eu coloquei o silicone. Foi logo em seguida que eu descobri isso. E foi desde então que eu comecei a ficar com essa minha luta contra o hipotireoidismo, tá? Esses foram 2 pontos que eu me lembro muito. Coisas que outras mulheres relatam, tipo unha fraca, cabelo caindo, cabelo mais fino, eu não sei dizer, eu não me lembro. A minha unha é ok, eu acho que ela não é nem super forte, mas ela nem muito fraca, eu também não sei dizer. Meu cabelo, o que eu sei é que assim, quando eu quero deixar ele crescer, ele fica mesmo meio fraco. Ele não consegue crescer muito, eu achava que era porque ele era fino, mas agora eu também não lembro se ele sempre foi fino ou se ele passou a ser mais fino depois. Então eu não vou entrar nesse ponto, tá? Então vamos continuar. Outra coisa que me aconteceu nessa época que eu sei e que na minha opinião não tinha absolutamente nada a ver com silicone, mas eu já vi várias outras mulheres relatando, inclusive que melhorou depois que tirou a vista. Eu comecei a ter problema, eu enxergava super bem, eu enxergava tudo e eu comecei a ter problema para enxergar a distância depois desse período, tá? Não é super, eu não tenho um grau muito grande, normalmente varia entre 1 grau, já foi estigmatismo, hoje em dia é miopia, sei lá, mas eu não uso óculos e acabo deixando assim, sem enxergar muito bem mesmo, mas isso aconteceu também logo em seguida, tá? Não sei se tem relação, como eu já disse, não necessariamente tem, mas já vi muita mulher relatando que isso aconteceu e que inclusive melhorou depois. Então, estou relatando que aconteceu, não sei se foi. Foi exatamente esses 3 pontos que eu tô falando, tireoide, engordar e meus olhos, aconteceu meio que tudo junto, na mesma época, logo depois que eu coloquei o silicone. Nem todo sintoma acontece logo depois que você colocou. Muitas vezes ele vai começar a acontecer depois de alguns anos, tá? Seu corpo continua reagindo ali àquilo que está dentro de você. Ele não se adapta e pensa, não, acho que não é nada, não tem problema. Ele vai continuar achando que é um problema, tá? Eu não tive dificuldade de amamentar, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, provavelmente na semana que vem, para explicar um pouco do processo, até como consultora de amamentação. Hoje eu já não faço muito esse trabalho, mas eu vou contar um pouco da minha experiência comigo e com outras clientes, né, outras pacientes ali que eu conversei, tá? Sobre isso. Hoje em dia, o que eu tenho, que eu acredito que tem a ver? Eu tenho uns cansaços, às vezes. Eu sou uma pessoa ativa, mas eu tinha uma época que eu era muito cansada. Depois, quando eu comecei a acordar mais e fazer ginástica, fazer coisas assim, eu achei que melhorou. Só que hoje em dia, assim, tem dias que literalmente eu não faço tanta coisa assim e parece que passou um trator em cima de mim. Eu tenho muita dor nas costas. Eu acordo com minhas costas já todas tensas, assim, meio com dor mesmo. Então eu tenho um pouco desse cansaço e eu acredito que tem a ver. Desde então, desde aqueles 7 quilos que eu ganhei, eu nunca muito consegui perder. Eu perco 1, 2, mesmo indo pra academia, comendo bem, etc. Que eu sou até saudável nesse ponto. Eu perco 1, 2, aí eu volto e acabo às vezes inchando 3 do nada, assim. Aí eu não consigo mais voltar para aqueles 1, 2 a menos. Eu perco 2 e aí depois eu incho 3 de novo. E assim vai. Eu contei que isso há 16 anos atrás, eu tinha 51 quilos. Depois eu voltei lá quando eu fui no segundo intercâmbio com uns 58. Aí eu consegui emagrecer de novo para uns 56, 57. Esse virou meu novo normal. Mantive assim, principalmente quando eu estava um pouco mais ativa. Fui ficando assim, ganhei mais uns 2 ali, o meu novo normal foi esse. Até agora, na pandemia, eu comecei a inchar muito e eu realmente tenho muita dificuldade, tô tendo muita dificuldade de emagrecer. E junto com isso, o que veio acontecendo nesse último ano é que eu comecei a ter dor e ter uma pegada que vai puxando em todo o meu braço. Então, por exemplo, eu tô falando aqui com vocês, eu tô sentindo meio que um incômodo que vem e puxa o meu braço até aqui embaixo. E isso tem me incomodado muito. Tá? Isso é muito chato. Eu vou pegar minha filha no colo, começa a doer. Às vezes eu tô com o celular embaixo, começa a doer. Principalmente do meu lado esquerdo, tá?
essa dor, e eu sinto assim um incômodo no seio, pontada no seio. Eu já sentia isso há algum tempo, não achava que era tão problemático, só que agora que começou a refletir no meu braço, começou a me incomodar bastante. Falando com esse último médico que eu falei, que eu contei na semana passada, que é um médico já mais a favor da saúde, de não, se você quer só fazer o explante, tudo bem, a gente faz tirando toda a cápsula, papapá. Ele falou que eu já tô com uma contratura alta, ou seja, a minha cápsula ela já tá grossa. Eu vou falar assim, meio que de uma forma meio vulgar ali, meio sem grandes conhecimentos. É como se a cápsula já tivesse formando, ficando muito grossa, e isso já tivesse atingindo minha musculatura, por isso que eu tô sentindo pelo braço, tá? Esse também tem sido o meu maior problema, digamos, nesse momento. Além disso, uma coisa que eu esqueci de falar é que quando eu fui engravidar, quando eu queria ter meu filho, eu parei de tomar pílula e eu não menstruava. Minha menstruação não vinha, meu ciclo não vinha. E aí eu fui no médico e foi uma fase assim que eu comecei a tratar até um pouco do hipotiroidismo e eu achava que era por causa disso, aí tratei, não melhorou, continuei do mesmo jeito. E aí eu fui descobrir que eu tinha a prolactina desregulada. Prolactina, gente, é o hormônio que é um dos hormônios da amamentação, né? Ele é responsável pela produção de leite. Então, quando ele sobe, normalmente quando a gente tá amamentando, ele sobe. E ele também é responsável por inibir a sua menstruação e etc. Por isso que normalmente a gente fica um tempo sem menstruar quando a gente amamenta, porque a ideia é que, tipo assim, você tá amamentando, teve um bebê há pouco tempo, a ideia é que você não tenha outro filho, no seu corpo tá pensando dessa forma, você está se dedicando a um bebê, não precisa ter outro filho. Nem sempre isso acontece, tem mulheres que têm ciclo rápido, enfim, cada mulher é uma mulher. Mas no meu caso, a prolactina estava alta e isso impedia do meu ciclo acontecer. Quando eu tomei remédio para baixar, eu tive o Bento. Aí, quando eu quis ter a Kiara, o mesmo aconteceu. Eu tomei remédio para baixar, engravidei da Kiara, tá? Até hoje a minha prolactina é desregulada, eu não amamento mais. Amamentei a Kiara há quase 3 anos, mas hoje já faz... Ela vai fazer 5, já vai fazer 2 anos, um pouco mais de 2 anos que eu não amamento ela. E mesmo assim, ela é desregulada. E eu sei porque se eu aperto meu seio, sai um pouco de leite, tá? Isso não deveria acontecer. Então, e hoje em dia eu também acho que isso tem tudo a ver. Afinal de contas, é uma coisa que tá no seio, que pode estar ali estimulando alguma outra coisa, que pode estar levando seu corpo a acreditar que blá, 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 sabe? Tudo é meio que um ciclo, né? Tudo é interligado. Então, muitas vezes, uma coisa que a gente acha que não tem nada a ver, tá totalmente interligado com outra. E isso da prolactina, eu tenho quase certeza que tem a ver, assim, a prolactina e a tireoide eu tenho realmente uma sensação de que tá muito relacionada com silicone. Vou descobrir na hora que eu tirar, se Deus quiser, em breve. E aí eu conto pra vocês. Todos esses sintomas, gente, eu queria falar uma coisa. Tem mulheres que têm sintomas diferentes, tem outras coisas. Já vi mulheres ficarem bem mal, assim, com dor, com fibromialgia, com muita coisa. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Quando, normalmente, os médicos que fazem explante, eles que fazem mesmo, que são a favor e etc., eles são muito unânimes em dizer que se você não tirar a cápsula, esses sintomas vão voltar ou não vão melhorar, tá? Porém, quando a gente tira em bloco e não fica a cápsula dentro da gente, é muito mais fácil da gente se recuperar e melhorar. E, normalmente, quando o problema é do silicone, na hora que retirar, o seu corpo já vai começar a se reestabilizar melhor, vai começar a se equilibrar melhor. Nem sempre é no dia seguinte, óbvio, às vezes leva anos, mas a ideia, assim como você ficou, sei lá, eu fiquei quase 16, estou há quase 16 com silicone, então leva um tempo para acontecer. Então eu estou gravando esse vídeo hoje, porque daqui uns tempos, quando eu fizer e eu quero rever esse vídeo e ir pausando e ir comentando o que mudou e o que não mudou, tá? Então, é isso. Se você teve algum sintoma, se você tá tendo algum sintoma, enfim, me conta também. Vamos dividir isso aqui, vamos tornar esse vídeo também um informativo para várias mulheres poderem entender tudo que pode se passar com elas quando se coloca o silicone e dos riscos, né? Eu acho que uma das piores coisas, gente, eu vou falar que pra mim, o pior não é nem o sintoma ou não sintoma, eu nem vou entrar nessa parte. O pior é que se você tiver qualquer problema, se você tiver que trocar, se você tiver sintomas graves, você vai ter que trocar. E eu tenho visto muitas mulheres que estão com muitos problemas e não têm dinheiro nesse momento pra trocar. Estão desempregadas, se separaram, fizeram não sei o que, fizeram não sei o que lá. E não tem como resolver isso.
tá? Eu acho que isso é um pouco o pior. É você, de repente, até saber o que te tá adoecendo, saber o que tem que ser feito, de repente, para melhorar. Você vê outras mulheres melhorando e você não tem condições. A gente não sabe direito como vai ser o dia de amanhã. Às vezes você vai estar com outro problema, às vezes você pode ter um câncer escondido, sei lá, eu não sei, alguma coisa. E você vai ter que lidar, muitas vezes, com esse procedimento todo. Quando a gente coloca, a gente não pensa nisso. Eu lembro que quando o médico falou pra mim assim, olha, talvez você tenha que tirar e trocar daqui 10 anos, mas aí começa a fazer os exames mais detalhados pra gente ver de perto. Cara, eu nem imaginava. Nem me preocupava, parecia uma coisa tão distante que não ia acontecer. Só que se o silicone vazar nesse meio tempo, se você tiver uma contratura grave, se você tiver isso, se você tiver aquilo, ou se depois desse tempo, às vezes, que nem eu contei, quando deu 10 anos eu tive um filho, depois tive outro, e as coisas foram acontecendo, pode ser que você tenha um problema numa época que não é muito bem-vinda, e você vai ter um problema extra pra resolver que não precisava existir, né? Então eu acho que isso pra mim é o que eu mais diria pra alguém que quer colocar. Pensa muito. Muitas vezes o problema não está, o silicone não vai resolver seu problema. Muitas vezes o seu problema é na cabeça mesmo, é na forma que a gente se vê, né? Enfim, queria deixar esse recado pra vocês. Pensem que pode ser um trabalho, um trampo, um negócio desesperador você precisar tirar e de repente não ter como fazer isso no futuro, tá? Pense nisso.